falando sobre a calistenia e por que eu escolhi, né? Desde muito cedo, desde 14 anos de idade, que eu pratico essa modalidade, que na verdade uma espécie de musculação usando o peso corporal, né? Você usa o peso do corpo e a gravidade e a criatividade, né? Para atingir regiões específicas da musculatura, mas com exercícios compostos, porque pegam regiões do corpo que estabilizam o movimento, que também são sinérgicas, né, que agem em conjunto no movimento, não é só de forma isolada e repetitiva, como a gente vê muito na maioria dos exercícios em máquina, né, em academia. E assim, tudo começou com 14 anos de idade, que eu ia do colégio já tentar fazer uma, duas, três barras, né, barra fixa, que é um dos exercícios base da calistenia. Seria puxar o corpo no plano vertical aqui. E não conseguia fazer nenhuma nem duas, mas aí, como a gente sabe, a calistenia é uma coisa difícil no começo, mas que depois rende muitos frutos. E aí, no caso, eu consegui fazer de 3 para 5 para 8 para 10 repetições na barra, e aí foi uma paixão, assim, uma obsessão de treinamento, né? Daí da calistenia eu terminei indo para musculação também, comecei a misturar as duas modalidades de treino. Comecei a me interessar por pesquisa na internet e ver tudo sobre isso, sobre nutrição também, sobre treinamento, como periodizar meu treinamento, como atingir os objetivos que eu queria. E eu notei que no começo o meu erro era não definir, né, o objetivo real que eu queria e não ter muita calma no processo. Que o processo é lento e eu terminava querendo coisa demais e terminava não conseguindo tudo. E aí eu ingressei em educação física para entender justamente tudo sobre tudo que rege o treinamento físico, a fisiologia do corpo, a biomecânica de movimento. E não é à toa que eu fiz pós-graduação, depois de formado agora em fisiologia do exercício, periodização e biomecânica, que é justamente a forma como as alavancas do corpo vão agir, a física das alavancas do corpo entre articulações e músculos, né? E como é que a gente pode melhorar o treinamento sem perder muito tempo e otimizar o processo com isso. E aí a calistenia é justamente o treino com peso corporal, usando o peso do corpo como resistência, e você tem que vencer essa resistência. E para dificultar e gerar uma sobrecarga progressiva, você vai ter que mudar o exercício, vai ter que dificultar essa alavanca do corpo, como se fosse, vou dar um exemplo aqui, uma flexão normal, uma flexão na parede. Você começa com uma flexão na parede, que é nesse plano daqui, na vertical, e vai descendo a inclinação, você vai usando um banco menor, vai usando essa inclinação menor e depois vai descer para o chão. Descendo para o chão, você atingir o máximo de suas repetições, você vai gerar uma nova sobrecarga, fazendo com os pés elevados, colocando os pés no banco, por exemplo, ou até chegar num nível máximo, que seria a parada de mão, que seria o corpo todo na vertical, e fazendo a flexão no handstand, né? Handstand é a parada de mão, que a gente chama na calistenia. Comecei desse jeito, mas na faculdade eu terminei conhecendo um professor de ginástica, que me ensinou os fundamentos da ginástica, que a calistenia estava dentro disso, e terminou me ensinando vários movimentos diferentes, me usou como cobaia lá para demonstrar os exercícios, que eu também já fiz capoeira e tinha muita coisa envolvida, né? Basicamente a calistenia é a base de qualquer modalidade esportiva e prepara você para qualquer modalidade esportiva também, como surf, como arte marcial principalmente, né? Então qualquer um pode começar para melhorar sua performance esportiva, né, também, caso isso seja um objetivo. E aí ele me ensinou a forma perfeita, a forma correta, a técnica de cada movimento, os movimentos de flexibilidade para otimizar isso, otimizar o treino de calistenia e de musculação também. E terminou sendo esse fator aí que me fez, depois de trabalhar em algumas academias, só musculação, ensinando pessoas que vinham se queixando de dor, se queixando de que não conseguia realizar tal movimento, não conseguia sentir tal músculo, ou saber o que é que está contraindo, o que é que está estabilizando, entendeu? E é uma falta de inteligência corporal mesmo, que eu digo assim, da maioria das pessoas, porque não são ensinadas a base sólida do corpo, que é o peso corporal e o domínio desse peso corporal. É a inteligência do corpo, a coordenação motora, a própria percepção, tudo isso está envolvido. Tanto a gente tem até um programa específico da inspiração que está junto da flexibilidade e da yoga para calistenia também, que estão conectados às posições da yoga com as posições que a gente faz também na calistenia, para ganhar flexibilidade, controle do corpo e o controle e ritmo da respiração. A gente tem até como reduzir a ansiedade e se conectar com o momento presente usando a respiração e a meditação também. E durante o exercício você vai entender o método certo também de respirar, né? Quando a gente está naquela fase concêntrica do movimento, que seria levantar o peso, né? E tem a fase que você desce o peso ou que você alonga o músculo, né? A fase que a gente vai subir o peso e contrair a musculatura, a gente tem que soltar esse ar, certo? A gente inspira quando está alongando, preparou, e a gente vai puxar o peso, a carga, e vai soltar o ar. E a gente vai dominando essa respiração.
e controlando os níveis de estresse e de ansiedade junto a isso também, né? A gente meio que prepara a nossa mente para tudo depois do treinamento, né? A gente não trabalha só o corpo. Acho que os benefícios são muito amplos. Você abre um leque de opções gigante para qualquer coisa que você quiser e qualquer lugar que você tiver também. Se você tiver pouco tempo, você consegue fazer um circuito de calistenia ali para resolver seu treino semanal ali. Você consegue viajar e treinar também. Você vai ter essa capacidade de saber, né? Como gerir o seu corpo da forma que você quer, como otimizar cada movimento do corpo, padronizar esses movimentos, né? E não depender só de máquina, só de peso de academia, entendeu? Acho que muita gente depende disso ou só pega muito peso. Isso não, eu acho que esse não é o caminho. E se tivesse que escolher, seria os dois. Fazer um método híbrido, né? A metodologia que eu faço há um tempo já, quando eu parei de fazer só musculação e quando eu voltei às raízes, que foi quando eu saí do estágio, né, de musculação e comecei de novo desde o início de cada exercício base da calistenia e fui avançando, né? E estudando também sobre a fisiologia do treino e biomecânica do movimento, a análise da anatomia do movimento. E aí eu vi que a força relativa, que é a força que você tem com o seu próprio peso, capacidade de você erguer e movimentar ele no espaço, é uma coisa que é indispensável para qualquer pessoa, principalmente para começar no treino de força, né? Seja academia ou calistenia. E a força absoluta seria a força que você consegue erguer a maior quantidade de peso possível de uma vez só, né? Que seria a capacidade de você levantar carga, que seria na musculação. E eu acho que essas duas capacidades têm que estar unidas dentro de uma periodização, de um treinamento estruturado para isso e para o objetivo que a pessoa quer também. Eu acho que dá para agregar os dois sem um estar concorrendo com o outro, mas isso tem que ser feito de um jeito certo. E é para isso que eu desenvolvi esses pilares, que são a metodologia híbrida da calistenia, para a pessoa conseguir integrar na rotina de musculação ou começar do zero também na calistenia. E muda o seu mindset, né? Muda o seu modo de pensar, a sua resiliência, porque você enfrenta desafio direto. O tempo todo você está vencendo o seu corpo, está vencendo você mesmo. E eu acho que a competição tem que ser essa, né? Tem que ser contra você e só isso. Então a calistenia é basicamente o treino com peso corporal, usando o peso do corpo e a gravidade como resistência, né? Para você gerar uma força contra isso, usando todos os músculos do corpo praticamente, né? Quando você está fazendo uma barra, você está fazendo core ao mesmo tempo, que é só a musculatura que estabiliza a sua pelve e seu tronco como um todo, né? O seu núcleo do corpo. E aí na flexão também, você está lá, mas seu abdômen está ativo o tempo inteiro, seus glúteos estão contraídos, o exterior de perna, todo o movimento vai engajar mobilidade e flexibilidade também, ou seja, você não fica travado na calistenia de jeito nenhum. Que é uma coisa que eu percebia muito em mim, era quando eu comecei a musculação, muito por crença minha de que era isso que determinava, que eu queria tamanho, hipertrofia, né? Tamanho muscular, mas depois do tempo eu vi que não era isso, que é melhor você ter uma estética, mas ter uma funcionalidade também e liberdade, né? Liberdade de movimento e liberdade para treinar onde quiser também. Treinando de forma certa e inteligente. Então, os exercícios pilares da calistenia são a barra fixa, a prancha isométrica, que eu acho que todo mundo já fez em alguma academia, né? A flexão de braços também. Outro exercício seria agachamentos livres e variações, que são muitas. Tem até agachamento de uma perna só na calistenia, que também tem progressões fáceis para esse exercício. Para todos os exercícios tem progressões nível 1, 2, 3. Qualquer um pode começar. E tem o L-sit também, que é um exercício que você fica pendurado na barra ou com as mãos em barras paralelas ou cadeira na sua casa ou até começando no chão mesmo, e treinando a flexibilidade também para conseguir que você treine o abdômen com esse exercício. Que é muita isometria que a gente trabalha na calistenia, força de isometria, que é uma das manifestações de força, né? E aí eu me sentia travado com a musculação, que gerava uma questão de competição, né? Meio vazia, assim, questão de ego meio, de você querer ser maior, de que você é só estética, é só tamanho, tamanho, ignora tudo, né? Ignora padrão de movimento repetitivo, ignora contração em excesso, postura mal feita, né? Muitas vezes, ou seja, um tamanho, mas perde em outras coisas, né? E termina que você perde a capacidade do corpo em realizar todo o resto, porque existe potência, existe resistência, existe força, existe agilidade, equilíbrio, flexibilidade e coordenação motora. Então, a calistenia traz tudo isso em conjunto, dependendo da fase que você está no treinamento, né?
Em todos os exercícios ele vai treinar tudo, praticamente, e vai ter uma resistência muito grande e um aeróbio também muito forte com isso. E acaba não recebendo isso nas academias, que também são treinos genéricos, passados por ficha de academia, não tem uma individualidade, né? A maioria das academias não tem uma avaliação bem feita, realmente um treino estruturado para cada pessoa, cada padrão de movimento, de postura, entendeu? Individualidade biológica, que a gente fala, a questão genética também, né, do que a pessoa aguenta de treino, de quantidade, de volume de série de treinamento também, para cada exercício. E eu acho que todo mundo tem que passar por essa avaliação física, que seria uma avaliação de testes funcionais, saber em cada plano e eixo do corpo se ela consegue rotacionar, se ela consegue flexionar bem, entendeu? Se ela tem algum padrão postural alterado, né? Devido a algum hábito dela, ou a exercícios mal feitos também, né? Ou se ela sente dores, ou o que é que ela tem na coluna, ou o que é que não tem, o que é que pode ou não fazer. Que é uma questão de teste, testar o movimento, é uma questão clínica mesmo. Você saber até onde você pode ir, até que amplitude você pode ir também, de cada exercício. E o que é que não pode de jeito nenhum fazer. E sem perder a qualidade e sem perder os ganhos também, né? Não é porque você vai deixar de fazer um exercício, né? Que não tem várias outras opções que você pode fazer também. E dentro do treinamento com peso corporal, isso a calistenia ajuda em tudo praticamente, né? Na mobilidade da coluna, desde a flexibilidade dos isquiotibiais, que são os posteriores de coxa, né? Que a gente fala. É, é uma questão geral mesmo, assim. Acho que é só ganho, desde que você começa até quando você está no nível avançado mesmo.